Adivinha quem o presidente Michel Temer, com experiência e sensibilidade, chamou para tirar o país da lama? É, o Meirelles. E como a gente sabe bem, ele não nasceu para ser pessimista. E assim como você, não fugiu à luta. Com equilíbrio e bom senso, aceitou mais uma vez o desafio de consertar a nossa economia e melhorar a vida dos brasileiros. Hoje, o trabalho do Meirelles novamente começa a dar resultados. Da mesma forma como você pensa, ele sabe que ainda há muito por fazer. Mas também sabe, como viu e ouviu em todos os lugares onde esteve nos últimos meses, que o pessimismo e a agressão não levam a lugar algum. O que o Brasil necessita agora não é mais tensão e nem apostas. É atenção e experiência de quem sabe cuidar da nossa economia, daquilo que é a base de tudo na vida: emprego, renda e dignidade. Porque para fazer a diferença é preciso, em primeiro lugar, pensar diferente. Chama o Meirelles! Chama o Meirelles! Nós aqui em Goiás temos muito orgulho desse goiano e sabemos que o Brasil com Meirelles presidente é o Brasil em boas mãos. Chama o Meirelles! O mais competente, sério, melhor candidato a presidente da República, que é Henrique Meirelles. Chama o Meirelles! O senhor não nos envergonha, o senhor nos orgulha pelo trabalho que fez, pela sua história e pela sua trajetória. Chama o Meirelles! A bancada está fechada com Meirelles, nosso candidato à presidência da República. Chama o Meirelles! Porque acreditamos que o Brasil pode dar certo, e para dar certo, o Pará estará junto com ele. Chama o Meirelles! É disso que nós precisamos. É de um presidente assim, com a competência, com a capacidade, com a decisão, e uma pessoa que possa controlar a economia para dar um rumo ao país. Chama, Meirelles! Chama! Nosso candidato é sério e todas as vezes que a gente tem um problema no Brasil, chamam o Meirelles. O Brasil é do tamanho dos nossos sonhos. E os nossos sonhos ganham vida em nossas mãos. Eu acho que o momento ele me traz o Henrique de volta. É um privilégio estar do lado dele. Um privilégio porque eu aprendo todo dia com a questão de respeito, com a questão de compaixão, porque ele é uma das pouquíssimas pessoas que eu conheço que aceita todo mundo do jeito que é. E eu sinto que com essa, vou chamar assim de, é mais do que um projeto, talvez seja até uma coisa meio de missão, que ele tem com isso a possibilidade de ajudar muito mais gente do que pôde até então. Tenho certeza de que essa busca ela vem da emoção, do coração, com o intuito de melhorar para todo mundo. Chama, chama, chama o Meirelles, chama que ele tem a solução. Chama honestidade e coragem, que tem o pulso pra mudar a direção. Chama, chama, chama o Meirelles, chama que a esperança tá no ar. Chama de quem traz no coração o sonho de um irmão. E finalmente nós chamamos com grande alegria o futuro presidente da República. Quem que eu chamo? Quem que a gente chama agora? Com vocês, a gente chama Henrique Meirelles. Chama, chama o Meirelles. Chama que a esperança tá no ar. Chama de quem traz no coração o sonho de um irmão que veio lhe ajudar. Quando tem fogo, você chama o bombeiro. Quando tem dor, você chama o doutor. Mas quando você quer a esperança de volta, chama o Meirelles que ela bate a sua porta. Chama, chama, chama o Meirelles, chama que ele tem a solução. Chama honestidade e coragem. Chama, chama, chama o Meirelles, chama que ele tem a solução. Chama honestidade e coragem. Amigos e amigas, primeiro, muito obrigado, antes de mais nada, pela recepção e tudo o que disseram a meu respeito.
Começa agora a nossa caminhada rumo à vitória. Eu quero agradecer a presença de todos, a vinda a Brasília e o engajamento nessa campanha. Eu quero agradecer, através do presidente Michel Temer, do presidente José Sarney, a presença aqui de todos e o empenho de todos. E isto é que é o mais importante. Eu quero agradecer vocês pela confiança. E, para mim, não existe nenhuma palavra que tenha maior significado neste momento do que esta, a confiança. Confiança que é um sinônimo de fé, de força, de segurança, de convicção, de otimismo, mas, sobretudo, de credibilidade. O ditado diz: confiança não se compra, confiança se conquista. Por isso eu confio que cada um de vocês vai levar adiante um projeto de país que nós vamos construir juntos. Eu não posso seguir sem antes agradecer a confiança da minha família e da minha esposa Eva. A maior prova de amor é a confiança. Obrigado. Meus amigos, de nada adianta lutar pelos nossos sonhos se não confiamos que um dia eles se tornarão realidade. Confiar em nós mesmos é o ponto de partida para tudo. A confiança conecta os diferentes, constrói pontes de entendimento e rompe os preconceitos. A paz só é alcançada quando os homens confiam uns nos outros. O desenvolvimento acontece apenas quando os consumidores, os investidores e todos confiam no país. A democracia só se fortalece quando confiamos nas instituições. Os valores tão presentes em nós brasileiros foram moldados na confiança, a tolerância, a liberdade, o respeito e diálogo só existem quando confiamos uns nos outros. Precisamos vencer as amarras da desconfiança, que são alimentadas pelos candidatos extremistas pelas suas atitudes propostas é histórico. Ao invés de propor a união de esforços por um objetivo comum, muitos criam barreiras que só aumentam as divisões entre os brasileiros. Eu penso muito diferente. Eu quero usar as nossas diferenças para crescer, para incluir, para colocar o Brasil no lugar que ele merece. Amigos e amigas, a minha candidatura tem um objetivo principal: resgatar o espírito de confiança no Brasil. E eu pergunto como e quem deve e tem condições e a capacidade para resgatar a confiança no país. É o momento de parar e pensar. O Brasil precisa de um Messias que veste-se com o uniforme de salvador da pátria? Não. Nem de um líder destemperado tratando o país como se fosse o seu latifúndio. E nem eternos candidatos a presidente. Estas ofertas que os eleitores têm hoje só aumentam a desconfiança no Brasil e nas instituições. Diferente de tudo isso, eu tenho um histórico de superação. Tudo que conquistei foi com o suor do meu rosto. Entrei na política para retribuir o que o país me deu. Eu sou filho da educação pública e só cheguei até aqui porque eu descartei da minha palavra, da minha história, eu descartei a palavra impossível. Era impossível se tornar o primeiro brasileiro presidente de uma instituição financeira global. Provamos que era possível. Era impossível colocar ordem na economia com Lula assumindo e crescer 8 anos seguidos. Eu fui lá e provei que era possível. Era impossível resgatarmos o Brasil da maior recessão da história. Em pouco mais de um ano, 2 anos, foi o tempo para voltar a crescer, mais 1 ano para começar a sair desta recessão. Nós fomos lá e mostramos que era possível. É impossível fazer o Brasil dos nossos sonhos? Então eu peço uma oportunidade
que vamos mostrar que é possível, sim. Nessa batalha da confiança, a principal aliada se chama verdade. Ao longo de toda a minha vida, eu nunca tomei os caminhos mais fáceis. Optei sempre pelos caminhos mais verdadeiros, os mais coerentes, autênticos. Os caminhos fáceis podem render aplausos e fama passageiros, mas o seu destino é o caos. As escolhas verdadeiras podem ser mais difíceis, mas os seus frutos são mais concretos. Tem candidatos, tem candidatas, pessoas do Brasil inteiro vendendo solução para tudo aquilo, para tudo no Brasil agora, mas eu pergunto, onde estavam eles quando o Brasil mais precisou? O que eles fizeram para tirar o Brasil da UTI? Eu nunca fugi de desafios. Sempre que fui chamado, estive a serviço do país. Estou sendo chamado pelo MDB, me coloco à disposição e a serviço do país. Eu me coloco, portanto, à disposição do Brasil para ser o elo de reconstrução do espírito de confiança que deve contagiar a todos nós. Muito bem. E, para isso, eu lhes apresento hoje a base das nossas propostas, o Pacto pela Confiança. Um pacto que vai trazer e vai fazer o Brasil mais forte, mais justo, mais integrado, mais humano, mais seguro. Um país mais forte, porque o emprego é a base de tudo na vida. É renda, é dignidade. Para gerar empregos, meus amigos e amigas, não existe uma fórmula mágica, como muitos imaginam. Eles acham que vão criar emprego no grito. Eles esperam resultados diferentes usando as mesmas fórmulas de sempre que o velho populismo usou e fracassou. Para gerar emprego de verdade, o fundamental é resgatar a confiança no Brasil, adotando a política econômica correta para crescer. E depois levando adiante uma agenda de reformas visando permitir que o Brasil produza mais e melhor. Já apresentamos 15 propostas ao Congresso Nacional que serão prioridades do nosso governo. Minha meta é fazer o Brasil voltar a crescer 4% ao ano. Como aconteceu quando fui presidente do Banco Central durante 8 anos. Porque naquela época nós tivemos tempo. 8 anos é um tempo mais do que suficiente. Não é? Agora, em 2 anos, resgatamos o Brasil da crise, da recessão e colocamos no crescimento. Eu quero um país mais justo, pois do que adianta uma criança pobre nascer, pretender competir com uma pessoa mais rica, uma criança de uma família de posses, quando o destino delas foi selado no momento do nascimento. A resposta é criar oportunidades. Por isso eu quero levar muito mais dignidade às famílias. E vamos complementar o Bolsa Família criando o cartão da família. Um cartão com recurso, com crédito, para que elas possam correr atrás dos seus sonhos e se tornarem independentes quando crescem. Crédito é confiança. Crédito é confiança, e eu confio nos brasileiros. Como fazer? Chama o Meirelles. Eu desejo um país mais integrado, onde as distâncias ficam mais curtas. O Brasil integrado será o maior projeto de infraestrutura do país. Vamos encurtar as distâncias para fazer com que mais brasileiros vivam próximos, tenham mais qualidade de vida e o Brasil transporte mais e melhor, para que todos tenham uma vida melhor, mais produtiva e com mais renda. Eu sonho também com um país humano. E isso requer de nós a compreensão das imensas desigualdades sociais que tem o país. O Estado tem um dever de curar essa ferida. Nós temos a obrigação de levar dignidade e respeito a todos os que dependem do Sistema Único de Saúde, fortalecendo, além do tratamento, a saúde preventiva. Temos a obrigação de cuidar das crianças logo nos primeiros anos de vida, porque, para diminuir o fosso que separa pobres e ricos, é fundamental investir na primeira infância. Eu vou trabalhar para que todas as famílias atendidas pelo Bolsa Família tenham direito de colocar seus filhos
em creches particulares através do programa Procriança. Eu quero um país mais seguro. Nós temos que voltar a confiar no Estado como um ente protetor de todos os brasileiros. Um Brasil seguro e forte será o maior programa de segurança pública já realizado na história do país. Faremos uma cooperação intensiva de inteligência com os estados, de informações, para que a polícia resgate a confiança na sociedade. Por fim, amigos, para que nós possamos colocar o Pacto pela Confiança de pé, nós temos que vencer essas eleições. E vamos vencer com a verdade. Eu quero levar a minha história para todos os brasileiros. Eu estive 8 anos no Banco Central, no governo Lula. Eu estive 2 anos ao lado do presidente Temer. O mundo, para mim, no entanto, não se divide entre quem gosta do Lula de um lado e quem não gosta, e entre quem gosta do presidente Michel Temer e quem não gosta. O mundo, para mim, se divide entre quem trabalha quando o Brasil precisa e quem não trabalha quando o Brasil precisa. E eu acredito que posso fazer um bom trabalho porque eu sei quando e por que os governos anteriores erraram. E sabendo qual é o caminho errado, fica mais fácil escolher o caminho certo. Obrigado por confiar em mim o futuro do nosso partido. Confie nos brasileiros, eu confio nos brasileiros e nós temos que confiar nos brasileiros para mudar o país. Nós precisamos de uma oportunidade e tempo. E garanto que entregaremos um país mais justo e confiante. Eu agora quero conversar com vocês e vou começar com a história de futebol. Eu não vou falar dessa Copa. Eu vou falar da Copa de 1958, na Suécia. Uma Copa onde o Brasil começou muito bem. E nós tínhamos um trauma naquela época, por causa da Copa de 50, que o Brasil tinha perdido dentro do Maracanã. Então existia uma insegurança. E eu vou dizer uma coisa que todos vocês vão saber do que eu estou falando. Naquela época se preocupava quando o Brasil tomasse um gol. Como é que os jogadores iam se portar? Muito bem. O Brasil chegou até a semifinal sem sofrer nenhum gol. O país estava confiante, mas preocupado. O país se preocupou. E a hora que aconteceu o primeiro gol? Contra. Entramos na semifinal com a França. E o jogo começou, o Brasil fez 1-0. Respiramos aliviados. Mas então, o que aconteceu? A França marcou um gol. Silêncio absoluto em todas as ruas do Brasil. Preocupação. Medo. E agora? O que vai acontecer? Nesse momento, um jogador que deve fazer parte, na minha opinião, da história do Brasil. Didi. Didi caminhou tranquilo, sereno, mas com passos firmes, em direção ao fundo do gol do Brasil. Chegando no fundo do gol do Brasil, ele pegou a bola, botou debaixo do braço e caminhou para o meio-campo. E foi convocando os companheiros. Vamos lutar e vamos golear os gringos. Sentou, colocou a bola no chão, levantou-se e começou a partida. 1-1, jogo duro, difícil. Bola lá, bola cá, e não saiu o gol, e todo mundo preocupado. Falta próxima da área da França. Vai bater o Didi. Didi chegou calmo, caminhou. E aí eu vou chamar a atenção
para duas coisas. Primeira, serenidade. Mas segunda, firmeza e coragem. Chegou. Bateu a falta e foi a famosa folha seca. Bola deu uma volta, entrou dentro do gol da França. O Brasil colocou 5 gols. 5-2. Resumo, o que foi decisivo naquele momento? Primeiro, saber o que fazer. Segundo, serenidade, mas firmeza. Não foi ataques ou problemas ou crises de fúria ou de outra forma. Foi firmeza, serenidade. E é isso que eu convido a todos vocês agora, para nos unirmos e com firmeza e serenidade, nós vamos ir lá buscar o que parecia a todos impossível, alguns anos atrás. Nós vamos lá, vamos ganhar essas eleições, vamos trabalhar, vamos construir um Brasil que é o Brasil do tamanho dos nossos sonhos. Vamos crescer, vamos levar uma mensagem a todos os brasileiros. Este país, esse partido neste país, que é o símbolo da democratização do país. O vídeo mostrou isso com clareza. Nós temos que não apenas nos recordar desse vídeo racionalmente, nós temos que nos recordar dele com emoção. Esse partido aqui estava lutando na trincheira para restaurar a democracia no Brasil. Esse partido restaurou, trabalhou junto, está aqui na raiz da restauração da democracia brasileira. E agora nós vamos restaurar a confiança. Agora nós vamos restaurar aqui a crença, a fé no Brasil grande, de um Brasil de futuro, de um Brasil que vai levar a verdade e o Brasil que vai também trazer toda essa realidade, esse nosso potencial para hoje. E algo que eu vou dizer também para vocês. Viajando no mundo inteiro, seja como presidente de uma grande organização global, seja como presidente do Banco Central, seja como ministro da Fazenda, viajando no mundo inteiro, tinha uma coisa que sempre me irritava quando eu via algumas brincadeiras com essa história do Brasil ser o país do futuro. Às vezes, principalmente em alguns países da Europa, às vezes alguém fazia essa brincadeirinha. O Brasil é um país do futuro e sempre vai ser. Muito bem. Nós vamos mostrar que agora nós vamos fazer o Brasil do presente. Um Brasil do tamanho dos nossos sonhos. Vamos ter uma vitória histórica. Vamos resgatar a esperança. E vamos para a vitória, MDB! Chama o Meirelles, chama que a esperança tá no ar. Chama de quem traz no coração o sonho de um irmão que veio lhe ajudar. Quando tem fogo, você chama o bombeiro. Quando tem dor, você chama o doutor. Mas quando você quer a esperança de volta, chama o Meirelles que ela bate a sua porta. Chama, chama, chama o Meirelles, chama que ele tem a solução. Chama honestidade e coragem, que tem um pulso pra mudar a direção. Chama, chama, chama o Meirelles, chama que a esperança tá no ar. Chama de quem traz no coração o sonho de um irmão que veio lhe ajudar. Chama, quando tem fogo, você chama o bombeiro. Quando tem dor, você chama o doutor. Mas quando você quer a esperança de volta, chama o Meirelles que ela bate a sua porta. Chama, chama, chama o Meirelles, chama que ele tem a solução. Chama honestidade e coragem, que tem um pulso pra mudar a direção. Chama, chama, chama. Quando tem fogo, você chama o bombeiro.
que o homem vem. Quando bate o desespero, meu amigo, não tem erro. Esse homem é ligeiro, é só chamar que ele vem. Vem com a coragem de encarar os desafios. Vem com a certeza de quem sabe onde ir. Vem com o pulso no coração brasileiro, de quem sabe o que é o certo e acredita no país. Tudo parecia acabado, chamaram ele para dar a solução. De economia ninguém sabe. Quando tem fogo você chama o bombeiro. Quando tem dor você chama o doutor. Mas quando você quer a esperança de volta, chama o Meirelles que ela bate a sua porta. Chama, chama, chama o Meirelles, chama que ele tem a solução. Chama honestidade e coragem, que tem o pulso pra mudar a direção. Chama, chama, chama o Meirelles, chama que a esperança tá no ar. Chama de quem traz no coração o sonho de um irmão que veio lhe ajudar. Chama, chama, chama o Meirelles, chama que ele tem a solução. Chama de quem traz no coração o sonho de um irmão que veio lhe ajudar. Quando tem fogo você chama o bombeiro. Quando tem dor você chama o doutor. Mas quando você quer a esperança de volta, chama o Meirelles que ela bate a sua porta. Chama, chama, chama o Meirelles, chama que ele tem a solução. Chama honestidade e coragem, que tem o pulso pra mudar a direção. Chama, chama, chama o Meirelles, chama que a esperança tá no ar. Chama de quem traz no coração o sonho de um irmão que veio lhe ajudar. Chama, chama, chama o Meirelles, chama que ele tem a solução. Chama de quem traz no coração o sonho de um irmão que veio lhe ajudar. Chama, chama, chama o Meirelles, chama que ele tem a solução. Chama honestidade e coragem, que tem o pulso pra mudar a direção. Chama, chama, chama o Meirelles, chama que a esperança tá no ar. Chama de quem traz no coração o sonho de um irmão que veio lhe ajudar. Chama, chama, chama o Meirelles, chama que ele tem a solução. Chama honestidade e coragem, que tem o pulso pra mudar a direção. Chama, chama, chama o Meirelles. Quando tem fogo você chama o bombeiro. Quando tem dor você chama o doutor. Mas quando você quer a esperança de volta, chama o Meirelles que ela bate a sua porta. Chama, chama, chama o Meirelles, chama que ele tem a solução. Chama honestidade e coragem, que tem o pulso pra mudar a direção. Chama, chama, chama o Meirelles, chama que a esperança tá no ar. Chama de quem traz no coração o sonho de um irmão que veio lhe ajudar. Chama, chama, chama o Meirelles, chama que ele tem a solução. Chama de quem traz no coração o sonho de um irmão que veio lhe ajudar. Quando tem fogo você chama o bombeiro. Quando tem dor você chama o doutor. Mas quando você quer a esperança de volta, chama o Meirelles que ela bate a sua porta. Chama, chama, chama o Meirelles, chama que ele tem a solução. Chama honestidade e coragem, que tem o pulso pra mudar a direção. Chama, chama, chama o Meirelles, chama que a esperança tá no ar. Chama de quem traz no coração
chama, chama o Meirelles. Chama que a esperança tá no ar. Chama de quem traz no coração o sonho de um irmão que veio lhe ajudar. Chama, chama, chama o Meirelles. Chama que ele tem a solução. Chama de quem traz no coração o sonho de um irmão que veio lhe ajudar. Quando tem fogo, você chama o bombeiro. Quando tem dor, você chama o doutor. Mas quando você quer a esperança de volta, chama o Meirelles que ela bate a sua porta. Chama, chama, chama o Meirelles. Chama que ele tem a solução. Chama honestidade e coragem, que tem o pulso pra mudar a direção. Chama, chama, chama o Meirelles. Chama que a esperança tá no ar. Chama de quem traz no coração o sonho de um irmão que veio lhe ajudar. Chama, chama, chama o Meirelles. Chama que ele tem a solução. Chama de quem traz no coração o sonho de um irmão que veio lhe ajudar. Quando tem fogo, você chama o bombeiro. Quando tem dor, você chama o doutor. Mas quando você quer a esperança de volta, chama o Meirelles que ela bate a sua porta. Chama, chama, chama o Meirelles. Chama que ele tem a solução. Chama honestidade e coragem, que tem o pulso pra mudar a direção. Chama, chama, chama o Meirelles. Chama que a esperança tá no ar. Chama de quem traz no coração o sonho de um irmão que veio lhe ajudar. Chama, chama, chama o Meirelles. Chama que ele tem a solução. Chama de quem traz no coração o sonho de um irmão que veio lhe ajudar. Quando tem fogo, você chama o bombeiro. Quando tem dor, você chama o doutor. Mas quando você quer a esperança de volta,